Fala meu amigo, fala minha amiga, aqui Johnny Pontes e nesse vídeo eu sei que o título deu uma assustada, né? Porque o CRM não vai salvar a tua empresa. Então, eu fiz esse vídeo por conta de algumas situações que acontecem constantemente, né? Que é, por exemplo, o pessoal, né? Você que me acompanha sabe que eu revendo o CRM como, né? Sabe que eu desenvolvo IA, sabe que eu faço os bots de atendimento e aí as pessoas me procuram, obviamente, para isso. Só que o que tem acontecido muito é que o pessoal procura para isso e a grande maioria não tem um processo comercial. E a ideia desse vídeo, né, que eu estou gravando aqui para você é que eu quero realmente é, passar para você a ideia de a inspiração para você fazer, para você olhar com carinho o seu processo comercial. O que acontece hoje em dia? Todo mundo está vendendo. Vamos lá, você tem o seu negócio, você está vendendo, tá legal. Então a primeira objeção que eu tenho é que o pessoal me fala, não, eu tenho processo comercial. Só que estar vendendo não significa que você tem um processo. Quando você tem um processo, é quando você pega o que você faz hoje, tá? E, pô, vou ensinar para alguém. E você não tem trabalho, você não tem tanto trabalho para ensinar essa pessoa. Normalmente é fácil. Por quê? Porque você colocou o que você faz em um papel para dar esse treinamento. Você foi lá e criou o que hoje o pessoal chama de forma tão bonita de playbook, né? Procedimentos operacionais, chamava antigamente, ou simplesmente manual de processo, né? Como se falava há algum tempo, tá? Então a ideia desse vídeo, que eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar ser o mais sucinto possível, é te dar uma inspiração para você começar a desenhar o seu processo comercial, tá? Então aqui eu estou montando um fluxozinho, eu não deixei para montar do zero, porque senão ia demorar mais. Mas o que a gente tem, tá? Vamos pensar, você vai fazer um processo, você tem que pensar nisso antes de ter um CRM. Aliás, antes de ter qualquer ferramenta, você deve colocar no papel todo o teu processo para depois pegar a pessoa que vai te oferecer uma ferramenta e confrontar. Falar, fulano, eu preciso disso, disso, disso. Você faz? Aí ele vai falar, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Ah, isso eu não faço. Aí você vai falar disso que você faz. Como que vocês fazem, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos desenhando aqui, começando a desenhar um processo comercial, tá? Como nós estamos falando de processo comercial, nós estamos falando da captação de lead, tá? Eu não faço a captação de lead. Na realidade, eu trato, eu resolvo o teu problema hoje de gerenciamento de leads e clientes. Então, meu processo é daqui, quando entra no funil, em diante. Só que é legal, eu achei legal também falar para vocês sobre o processo anterior, porque, enfim, né? Tenho aí 25 anos de marketing, trabalho com comercial há 36, né? Sou da época que você comprava ficha telefônica para ligar para as pessoas e ligava de orelhão, certo? Ou ia na empresa, a empresa tinha telefone, ou ficava no posto da Telesp, né? Então quem é mais jovem não sabe nem o que eu estou falando. Quem é mais velho vai lembrar aí do que eu estou falando, certo? Então, primeira coisa que a gente tem é a captação. Então, tem empresa, o ideal é ter todos os canais, né? Mas tem empresa que só faz anúncio e o pessoal do marketing, a agência vai mandar lead para esse pessoal. E tem um pessoal que faz ali o outbound, né? Aqui é o inbound marketing, nome bonito também, né? E aqui é a parte de outbound, quase não sai, hein? Que é a ligação. Então, quem vai fazer ligação sabe. Tem que pegar um aplicativo, um programa, né? Montar uma lista, verificar se essa lista é boa, né? E aí ele vai trabalhando essas coisas aí de forma melhor. Deixa eu subir meu microfone um pouquinho aqui. Acho que o som está muito baixo. E aí, o que vai acontecer? Então, você conversou com o cara do marketing, certo? Então, estou vendo aqui que o som está baixo. Você conversou com o cara do marketing, né? Ou conversou com a pessoa ali que manja dos negócios aí de montar lista, de entrar no Google, pegar contato de empresa, você conversou. Primeira coisa que você tem que fazer, que eu quero inspirar você nesse ponto, você tem que fazer, você precisa ter o perfil ideal do cliente. Tá? Muita gente, isso parece incrível, mas muita gente fala, não, eu vendo para todo mundo. Meu amigo, minha amiga,
Nem água é para a mesma marca para todo mundo. Tem gente que gosta da Lindóia, tem gente que gosta da Minalba, tem gente que gosta, não sei, da água tal. Então, nem água é para todo mundo. Então, o seu produto, o seu serviço também não é para todo mundo. Então, deixa esse negócio de lado de você. Eu vendo para todo mundo, meu serviço serve para todo mundo, tá? E faz aí uma. Faz aí, busca o perfil ideal desse seu cliente, certo? O pessoal chama no mercado de ICP, ICP. Eu falo que é perfil ideal de cliente, que é a tradução. Como que você faz isso? Eu não vou fazer uma aula disso, mas eu quero só te inspirar, porque quando a pessoa do marketing vai fazer um trabalho para você, tem que ter esse perfil. Quando a pessoa que você vai contratar para fazer ligação fria, para abordar leads, né, de forma fria, encontrar, falou, ô cara, eu vi aqui no seu Instagram, vi no seu LinkedIn e tal, não sei o quê. Ele tem que falar com alguém, né? A gente nunca faz nada, voltamos para todo mundo. Quem fala com todo mundo não vai falar com ninguém. Então você tem que falar com alguém, você precisa escolher falar com alguém, tá? Então, quando você vai fazer o ICP, você vai ver lá se você é um negócio local, você vai atender ali pela região. Não precisa ficar só nisso, porque hoje tem e-commerce, né? Então a gente vende para o mundo todo, tá? Tem alguns que vão trabalhar por idade, tem alguns que vão colocar necessidade, né? Como tá aqui embaixo, certo? Como eu faço? Vou colocar assim para ver se eu inspiro você também de uma outra forma. Eu resolvo um problema. Que problema que eu resolvo? Resolvo um problema de atendimento. Então, se você tem um negócio, tá perdendo lead porque não atende rápido. Só não é só atender, né? Se fosse só atender, tava fácil. Você não atende rápido, eu resolvo esse problema. O que mais que eu resolvo? Eu resolvo o problema de quando o marketing aqui, ó, gerou um monte de lead para você. Então, o marketing fez lá uma qualificação com o seu ICP, mas a gente sabe que fazer o tráfego pago é passar uma rede para pescar, para pegar tudo que está ali no mar. Então, vai vir pneu, vai vir bota, vai vir peixe pequeno, vai vir peixe grande, né? Mesmo que você coloque todos os detalhes do perfil ideal de cliente, certo? E aí, o que que acontece? Qual que é outro problema que eu resolvo? Então, também resolvo o problema da qualificação do seu lead. Então, por exemplo, a minha IA hoje. Quando a pessoa me procura, ela já sabe lá, ela viu esse vídeo, provavelmente eu fui indicada, sabe que eu faço implementação de CRM, então ela já sabe o que é um CRM, porque aqui, ó, a gente pode inclusive colocar, né, maturidade, né? Que é, pô, às vezes eu não quero falar com quem não sabe o que é um CRM. Tem gente que às vezes eu converso, o cara fala, eu falo CRM, ele fala, Conselho Regional de Medicina. Meu, e não é uma pessoa que tem um negócio muitas vezes. Né? Hoje já está bem difundido, mas alguns anos atrás era mais complicado ainda. Então, resolver esse problema de atendimento rápido. Aí a pessoa me procurou pelo CRM, pelo bot, pela IA, alguma coisa nesse sentido, certo? Só que eu não atendo qualquer negócio, né? Então aí entra no para quem. Porque, mas não é empresa, Johnny, que você atende? É empresa, mas isso é para quem? Quem está atrás de um CNPJ tem um CPF. Então você vai falar com uma pessoa que tem ali a situação dela e precisa resolver. Então, para quem? Para empresas que têm de 2 vendedores acima, ok? E, se possível, que estão fazendo tráfego, né? Que estão captando cliente ou que querem só organizar, porque tem gente que também quer só organizar o comercial, né? Outro problema que eu resolvo é da pessoa que ela quer fazer ela não quer ficar conversando com todo mundo, então a própria IA vai resolver isso. Eu atendi um lead essa semana, foi essa semana, foi na segunda-feira. Qual o problema dele? Ele fez o marketing, chegaram uma quantidade de leads, ele tinha que responder manualmente, então ele já demorava para responder, e depois veio a organização, ele perdeu a maioria dos contatos que, tipo, né, só quem queria comprar comprou com ele, quem tinha a intenção de comprar, mas não era o momento, ele perdeu. Então você vê, ao invés de fazer um perfil ideal de cliente baseado na fichinha do ICP, eu fui pelo que eu resolvo, né? Tem que ser regional? Não, eu atendo
né, o Brasil todo, atendo fora do Brasil hoje, né? Então todo mundo quer organizar. Que mais problema? Qual problema mais que eu resolvo? Eu resolvo o problema do follow-up. Se você tem uma área comercial, se você é vendedor, e você não faz follow-up, você está deixando muito dinheiro na mesa. E não dá para fazer hoje mais follow-up manualmente. Assim, cara, é muito trabalhoso. Agendo para falar com 10 caras amanhã, aí depois mais 10, não sei o quê, mas, né, não dá escala. Então, quando você automatiza, você facilita esse trabalho, não precisa ficar só no automático. Aí, e se a pessoa não tem mais de 2 funcionários, Johnny, você atende? Atendo. Se a empresa tem 70 mil reais de faturamento, ok. Por quê? Ele não tem funcionário, mas ele tem 70 mil reais de faturamento, então pode ser que ele precise de uma organização para não perder as informações dele. E aí o que acontece? Então, independente do formato que você usou aqui, certo? Vão chegar esses leads, cada um tem um tratamento diferente, e eles vão entrar no seu funil de vendas. Daí começa o seu processo. Então, por exemplo, a primeira etapa aqui do funil, normalmente, vou pegar dentro do meu formato de trabalho, tá? Aqui normalmente tem uma IA fazendo atendimento, qualificação. Então você não precisa ter mais alguém. Não é que você não vai ter ninguém para atender o telefone, tá? Isso é importante também. O pessoal, por exemplo, de clínica, às vezes muito me pergunta isso. Não precisa ter mais ninguém lá. Não, você precisa ter um funcionário no teu setor. Pelo menos um você tem que ter. Por quê? Isso aqui tudo que a gente está usando, tecnologia falha. Outro dia não saiu aí a Cloudflare acho que é Cloudflare, não lembro o nome dela, do ar. O que aconteceu? Caíram uma porrada de sites, né? Inclusive os serviços que eu presto. A AWS da Amazon caiu, Double, não sei o que, né? Os nomes bonitos aí também caiu. Então tem que ter uma pessoa para olhar e quando cai, fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Então você não vai ter por exemplo, uma clínica. Uma clínica precisa de 3 atendentes, por causa de uma clínica que trabalha, sei lá, das 7 da manhã às 8 da noite, por exemplo. Cara, não precisa ter os 3, ele precisa ter um que pode, inclusive, ver o que está acontecendo lá da casa dele, acesso remoto. Mas a IA está fazendo todo o atendimento, está qualificando, que nem, por exemplo, a minha. Ela qualifica, ela pergunta a quantidade de funcionários, faturamento, qual que é o problema que ela quer resolver, que a pessoa quer resolver, e me entrega isso prontinho para eu entrar em contato com a pessoa, ou no dia da reunião a gente conversar, porque ela já agenda a reunião, né? E agenda reunião. E aí o que que acontece? Aí começa o seu processo. Então pensa que nesse funil aqui, ó, ele é vamos pensar assim que essas são as etapas, tá? Eu vou colocar só 3 ou 4 etapas para não ficar 2 horas de vídeo, tá? Então aqui é a entrada. Vamos colocar aqui, ó, funil de vendas, que é justamente essa entrada da IA. Então a IA aqui entrou e tal, e você já tem um processo definido. Você fala quando o lead chega e tem essa qualificação, vou colocar mais um aqui, ó. Então aqui vamos pensar assim, ó. Espera aí, como é que funciona esse negócio? Aqui, ó. Então aqui o que a gente tem, ó? Vendedor A e vendedor B. Então ele agendou, por exemplo, que nem vamos pegar o meu exemplo. Agendou a reunião e aí no dia, né, a pessoa já recebeu o link lá do Meet, do Zoom, não importa, no meu caso agendamento, tá? No seu caso aí você vai se inspirando para fazer como eu estou falando. Aí vendedor A, vendedor B. Bom, esse pessoal aqui também é um problema que eu tenho encontrado bastante, tá? Esse pessoal aqui normalmente só atende, né? A grande maioria está atendendo e está fazendo um bom trabalho. Não significa que não está fazendo um bom trabalho. Só que, o que acontece? Esse pessoal não tem técnica. Né? O que é ter técnica? Por exemplo, a IA entregou, né? Então ele está aqui no funil,
Qual etapa que ele está no funil? Está no funil de atendimento ou reunião agendada, como é o meu caso, certo? Então, como o pessoal não tem a técnica, o que é técnica? Sei lá, é terminar de fazer o bunch, que é uma técnica de vendas, que tem muito tempo, eu não vou explicar, depois você entra no Google, tem um monte de explicação disso. Tem gente fazendo spin, dependendo do tipo de venda, tem gente fazendo PCs, né, que é do material aqui, né, do Charles César, ok? Então, esse pessoal, quando você tem um vendedor com essas técnicas, esses leads que estão chegando aqui, no funil de entrada estão vindo, eles serão melhores aproveitados. Você vai aumentar a sua conversão, você vai aumentar a chance de converter um cliente. E aí o que a gente tem aqui, né? A gente tem... Então, primeira coisa, tá? Vamos colocar aqui, ó, processo comercial. Então, tem um pipe de lead, certo? E aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas ele é na horizontal, certo? Aqui eu tenho o pipe. Pipe é o funil de vendas, tá? Atendimento IA, bot, certo? Vamos pôr esse cara para cá, com os vendedores aqui no meio. E o que acontece? Processo. FUP, follow-up. Follow-up, lead não responde. Então, o cara chegou aqui, a IA começou a falar e a pessoa não respondeu. Não respondeu. Simplesmente a IA perguntou o nome, ele deu o nome. Chegou na segunda pergunta, parou. Então, aqui o que você vai ter? Aqui você vai ter uma quantidade. Vamos aumentar aqui. Ó. Mensagens, tá? Entenda por mensagens. Eu estou falando de vídeo, de texto, de áudio, todo sinal de fumaça, certo? Tudo o que você puder mandar para o cliente. Mensagens para manter o lead aquecido. E não é aquelas mensagens besta, não, né? Você vai fazer uma coisa, por exemplo, a pessoa me procurou porque ela está com problema de leads que não convertem. Então, eu tenho todo um material lá, né, preparado, falando por que os leads não convertem, porque como você melhora a conversão dos leads, porque ela está interessada naquilo. Então, é claro que esse follow-up aqui, né, ele é um follow-up mais genérico, certo? Só que ele tem que falar de uma forma geral do problema que a pessoa te procurou. E aqui, lembrando que esse que nós estamos falando é tudo da IA. Então, o objetivo é o quê? A gente cutuca a pessoa e ela volta a conversar com a IA. Aí, conversou com a IA, o que vai acontecer? Quando ela responder, a IA vai qualificar e vai mandar aqui para o vendedor A ou B. Ele volta para essa etapa aqui. Entendeu? A mesma coisa aqui. Falou com o vendedor A, B, C, D, 200 vendedores, não importa. Ele foi para um pipe, ele sai desse pipe aqui e vai para um pipe de atendimento de lead. Porque aí você consegue separar o vendedor A, o vendedor B, né? Até vou fazer isso aqui diferente. Ó. Isso aqui eu tiro, né? Tiro isso aqui. Vamos pôr isso daqui aqui, ó. Tiro isso aqui. Por quê? Ó. Esse cara aqui tem o pipe dele. E esse cara aqui tem o pipe dele. Então, aqui aconteceram coisas muito legais. Por exemplo, quando esta pessoa chegou, o que aconteceu com ela? Ela recebeu uma tagzinha, ó, ela recebeu uma etiqueta, vamos falar em português? Uma etiqueta de lead novo, ok? A pessoa chegou aqui, a IA atendeu, ela recebeu uma etiqueta de lead novo. Aí que acontece? Aí acontece uma mágica, porque todos os leads novos que entrarem para você, né? Olha que mágica interessante. E não é mágica, né? É processo. Você vai chegar no final do mês, vai falar quantos leads novos
nós tivemos. Aí o sistema vai dar, ó, do dia 1º ao dia 30, quantos leads novos tivemos? Vai dar tantos leads, certo? Só que aí também, o que acontece? Quando passa para o vendedor, ele recebe uma tag de lead qualificado, certo? Vamos mudar a cor desse aqui para ficar bacana, ó, lead qualificado. Aí, olha outra mágica. Você pegou do dia 1º ao dia 30, quantos leads novos entraram? 100. Quantos leads estão qualificados? Um cenário, né? Não primeiro. 3. Pô, se você tem aqui 100, aqui você tem 3, tá? Isso é hipotético, isso não tem nenhum número, não estou colocando nenhuma métrica aqui no meio, tá? Só estou te inspirando, certo? O que aconteceu? Meu, tem alguma coisa errada. Então, o marketing e o cara da ligação estão pegando uns caras totalmente errados. Porque, meu, lead desqualificado, quem que é? É aquele que não respondeu para você, não respondeu as perguntas aqui da IA de qualificação. É aquele que não respondeu o que o cara que está ligando abordou. Então, ele é desqualificado. Então, alguém está perdendo tempo aí, certo? Agora, vamos pegar outro cenário. Esse lead é qualificado. Ah, entraram 100 leads novos e 20 são qualificados. Que legal, né? Então aí aqui você tem pipe lead. E aí o que acontece? Aí você tem várias tratativas aqui no meio que todas geram métricas. Ah, o cara entrou aqui, por exemplo, o cara começou a falar com o vendedor e parou de responder. Então o que nós vamos fazer? Eu não vou fazer 2 quadradinhos, tá? Eu vou fazer um quadradinho só e vou copiar aqui para os dois, tá? Porque senão esse troço vai ficar, eu falo pra caramba, vocês vão ficar 1 hora me ouvindo aqui. Então vamos colocar aqui, ó, follow-up, negociação. Ah, ó, eu falei com o Johnny, vai falar para você, né? Ô, seu José, eu falei com o Johnny é qualificado, né? O Johnny é um lead novo, ele é qualificado, ele adorou a nossa proposta, o cara lá fez bunch, spin, mandou uma proposta. Então, por exemplo, no meu eu tenho lá entrada ali de novo, agendou reunião, é mais ou menos qualificado, certo? Tá ali, eu fiz a qualificação básica. Aí eu vou ver mais, eu vou qualificar mais um pouco ainda, né? Vou ver se ele tem maturidade, né? Porque às vezes o cara vira para mim e fala: "Não tenho tempo para nada, não dá para fazer nada". Meu, um cara que é dono de um negócio, não tem tempo para nada e não tem ninguém para cuidar, eu não vou investir o meu tempo nele, porque ele não vai fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele não vai ter tempo. E aí vai fracassar e ele quer um CRM, ele quer uma automação. Só que é aquilo que eu falei para vocês no início, o cara não tem um processo desenvolvido, não tem tempo de desenvolver. Aliás, um dia eu vou gravar um vídeo falando não tenho tempo, vai quebrar tua empresa. E aí, como é que você vende controle para quem não quer fazer controle? Certo? Então você vê que na conversa aqui, ele continua a qualificação. Mas vamos por um cenário para avançar. O cara gostou, achou a proposta legal, falei para ele o preço e aí eu mandei a proposta, apresentei a proposta, tá? Então o meu pipe ele tem todas essas etapas: entrada, de novo, atendi, reunião agendada, apresentar proposta, proposta apresentada, e aí mando uma mensagem para o lead e o lead não me responde, né? Mando a segunda mensagem para o lead, ele não me responde, ele continua lá na coluna do CRM de proposta apresentada. Na terceira mensagem que eu envio, este é o meu processo, eu jogo ele para o follow-up de negociação. Aí aqui o que ele vai ter no follow-up de negociação? Ele vai ter Ctrl C, Ctrl V, não copiou. Copiou. Ele vai ter aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai ter aqui várias mensagenzinhas, né? Ele vai ter, no meu caso, dentro do meu processo, eu coloco 4 mensagens. Então ele vai ter 4 mensagens de negociação. Então, a mesma coisa que eu falei aqui, só que diferente, porque aqui ele já me conhece, aqui ele já conhece a empresa, já conhece os processos, eu não tenho que me apresentar de novo. A pessoa que chega aqui,
Ela quer saber se a sua empresa, né, é boa, o que que é, o que que faz. Aqui não. Aqui ela já mostrei cliente, já mostrei cliente que eu atendo, ela sabe, ela não tem mais dúvida. Ela só tem que decidir se compra ou não, certo? Lembrando que quando eu termino a apresentação, eu falo pro cara, e aí, vamos fechar? Então o vendedor tem que dar o fechamento também. O vendedor que tem medo de dar fechamento, vende muito menos ou não vende. Então, ok. Aí ele não me respondeu. Ele falou: vou fechar com você amanhã ou depois. Eu vou falar com a minha esposa. O cartão vai virar. Tem que falar com o sócio. Não tem problema, né? Aí ele vai para a primeira mensagem. Bacana. Eu sempre tenho uma mensagem personalizada. Aqui no meio, eu falo com o lead. Aí depois de 24 horas ele recebe uma. Depois de 24 horas mais uma. Aí de novo, eu também entro em contato. E por fim, o que acontece? O que eu faço? Aí eu finalizo a negociação, né? Aí eu finalizo e dou como perda. Beleza, saiu, é um lead. Se for um perfil muito bom, eu coloco no meu funil de marketing. Eu fico lá falando com ele toda semana, chega alguma coisa, algo que aconteceu no Como, alguma coisa de IA. Se não, é um cara que, sei lá, não foi legal, eu descarto o lead mesmo, tá? Que mais? E aí, tem a situação de ganho, né? Então tem aqui ganho, né? Lembrando uma coisa que é muito legal, tá? Em todas essas etapas, eu coloco uma etiqueta no lead. Para saber, mensagem 1, mensagem 2, que eu quero saber por onde foi, o que aconteceu, quando nós conversamos. Tá tudo guardado no CRM também, né? Mas eu gosto de olhar na fichinha do lead, né? E colocar, certo? A etiquetinha dele lá. Em todas, mensagem 1, mensagem 2, mensagem, né? E aqui também, o que a gente faz, ó? Aqui, quando eu fecho uma venda, então, lead ganho. Então, olha que legal só aqui, né? Olha a mágica aqui, né? Quantos leads entraram? Quantos foram qualificados? Quantos compraram? E aqui no meio depois você pode criar um monte de métricas, né? Aí você vai vendo os custos do lead, custo por lead, custo por venda. Você pode colocar quanto tempo demora o cara quando entra, depois de, sei lá, um ano. O lead, quando entra, ele demora 10 dias para converter. O lead, quando entra, demora um ano. E aí você vai criando umas outras coisas. Por quê? Porque você tem um processo comercial. Isso aqui é um processinho, tá? É um processo bem simples para poder te inspirar. A grande mensagem que eu quero passar para você, meu caro amigo, minha cara amiga, é que, pô, é ótimo ter CRM, é excelente você ter uma IA. Pô, eu tava com a minha IA estava agendando visita para mim no dia 31 de dezembro, 7h40 da noite. Olha só, 7h50 da noite. Cara, eu não ia falar com ninguém eu não estaria falando com ninguém nesse horário. Mas a minha IA atendeu, agendou a reunião, atendeu o cara na segunda. Então, olha que legal. Só que se você não tiver isso aqui, o que vai acontecer com o seu CRM? Ele vai virar um cemitério de dados. Sabe aí, gaveta? Eu tenho umas gavetas aqui, ó. Tem um monte de coisa dentro. Você vai só jogando as coisas na gaveta e você não lembra de nada. Então, tem que ter a estruturazinha, tem que saber se veio do Instagram, Facebook, LinkedIn. No final você vai ver, a gente vende mais para quem? Para quem vê pelo Instagram. 80% das vendas é Instagram, ou 40% é do Instagram, ou o restante é dividido em TikTok, em LinkedIn, não sei o quê, porque tudo você mapeia, entendeu? Quais etapas, né? E sem contar que visualmente, quando você tem uma estrutura, a hora que você a qualquer momento quer olhar o que a tua equipe está fazendo, você entra no CRM, né? E daí você vê, fala, meu, tá parado aqui o lead, meu, tem lead parado faz uma semana no enviar proposta. Cara, você não enviou proposta, entendeu? Inclusive no CRM a gente põe lembrete para isso, né? Enviar proposta, lembrete 24 horas, aí ele avisa que teria que enviar, mas aí ninguém olha o lembrete, certo?
e o lead fica ali dentro. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é que sem isso aqui, sem você aprofundar nisso, o seu teto é muito baixo. Você vai ficar assim, reativo. O cara chegou, quer comprar, você vendeu. O cara chegou, quer comprar, você vendeu. O cara chegou, quer comprar, você vendeu. O cara chegou, tem interesse em comprar, mas não está no momento. Ele tem uma jornada, ou todo cliente tem uma jornada, a gente tem uma jornada de compra, né? Aí esse cara você perdeu, porque você não tem um acompanhamento, você não tem um processo comercial. Só vende para quem quer comprar naquela hora. O cara que falou para você, pô, gostei, Johnny. Vou falar aqui, só que eu só vou fechar com você o mês que vem, né? Aí você bota um lembrete, perde o lembrete e não chama mais o cara e o seu concorrente falou com o cara, porque hoje, meu amigo, quando o cara te chama, ele já tá falando com mais 6 pessoas, pelo menos 3 aqui pelo celular. E aí essas pessoas podem estar atendendo ele rapidamente, pode ter um processo comercial mais agressivo do que o seu, e o que vai acontecer? Você vai ficar aí reclamando que o governo é ruim, que o mercado é ruim, que ninguém vende, que janeiro é ruim, né? E quando você simplesmente não tem, né? Às vezes não tem marketing, às vezes não tem lead chegando de uma outra forma de networking, né? Aqui nós não colocamos a outra fonte de networking. Você não tem um processo para lembrar daquele cara que você conversou o mês passado, entendeu? Então, olha só, pensa nesse processinho aqui, tá? Isso é uma das coisas que eu faço, eu uso e faço, e aqui embaixo no vídeo, né, tem o meu contato, não são todos os contatos, mas tem o meu contato, é só você me chamar no WhatsApp, que aí a gente conversa, faz uma análise do seu processo comercial. Análise simples, bate-papo obviamente menos complexo, bate um papo e verifica o que fica legal para você, tá bom? E aí aproveita que janeiro tem algumas promoções, janeiro eu tô sempre aquela coisa, né? A gente sempre dá uns descontinhos ou dá uns bônus bacana, então me chama, vamos bater um papo, eu te mostro o CRM, eu te dou 28 dias, se você não tiver CRM, eu te dou 28 dias de trial no CRM, de teste no CRM, se você tiver CRM, como, né? Me fala que a gente pode ajudar a organizar ele desta forma aqui, que vocês estão vendo no vídeo, em cima ou embaixo, não sei onde vai estar a minha câmera aqui, e vamos ver, tá bom? E espero você no próximo vídeo. Até mais!